O Oeiras Digital entrevistou Alexandre Poço, o presidente da JSD Oeiras, para falar da participação dos jovens na política e saber que projetos estão a ser trabalhados com o partido. Essencialmente sobre a JSD, que história é que tem tido aqui no Concelho de Oeiras, há quanto tempo existe, que trabalhos é que têm sido feitos com os jovens aqui em Oeiras? A JST existe enquanto estrutura organizada, sensivelmente desde os anos 70, após a Revolução de 25 de Abril. Deu-se um trabalho de organizar a estrutura nacionalmente por todo o país, através de secções. Aqui em Oeiras, as primeiras secções que aconteceram também foi por volta de 74, 75 e o trabalho que tem sido feito é sempre um trabalho de acompanhamento do PSD, ou seja, nós somos uma estrutura autónoma, mas temos sempre uma certa relação de proximidade com o PSD, respeitamos a mesma matriz ideológica, os mesmos princípios programáticos e, portanto, a JST conseguiu trazer gente para si, conseguiu ter jovens aqui em Oeiras, conseguiu ser, eu posso dizer sem nenhum tipo de arrogância, a maior estrutura aqui em Oeiras. Essencialmente porquê? Porque como tínhamos a presidência da Câmara e como durante muitos anos fomos poder em Oeiras, essencialmente a JST conseguiu ter muita força porque tinha meios para conseguir chegar às pessoas. E nomeadamente numa história mais recente, que é aquela que eu posso falar, a JST tem-se batido essencialmente por ser uma juventude que está presente na comunidade e uma juventude que ao mesmo tempo tenta, tendo em conta que somos uma organização política, pensar em temas, discuti-los, aprofundá-los e, por fim, quando podemos, e nos fóruns a que temos acesso, quer internos, quer municipais, legislativos, junto até de governos, a JSD Oeiras sempre tentou apresentar as suas ideias e as suas propostas. E exatamente nessa participação que a JSD faz, qual é a sua opinião sobre a participação dos jovens em geral na vida política, tanto aqui no Concelho como depois também a nível nacional, neste caso? Eu diria que esse é provavelmente o nosso maior desafio, porque hoje em dia uma juventude partidária, quando tenta fazer o seu trabalho, tem como objetivos a persecução de alguns fins, tem como objetivos consciencializar as pessoas politicamente, fazer um trabalho de formação, fazer um trabalho de divulgação das suas propostas e, no contexto em que nós vivemos, na nossa sociedade, até no estilo de democracia que temos, que é uma democracia de massas, ou seja, é difícil para uma juventude partidária conseguir ter uma grande proximidade com os jovens, pelo menos numa escala que eu diria, como por exemplo tem um partido, ou seja, uma juventude partidária está muito dependente daquilo que os dirigentes nas suas estruturas fazem quando vão às escolas, quando vão às associações, quando visitam os escoteiros, quando visitam os grupos de jovens da igreja. E portanto eu diria que o nosso maior desafio, primeiro, é sempre reconhecido. Ou seja, e é um trabalho que eu tenho tentado desenvolver juntamente com a minha equipa, que é perceber qual é que é o grau de reconhecimento da nossa marca, ou seja, se a JSD é ou não é. Acha que há uma certa descredibilização por parte da população? Sim, sem dúvida. Isto é histórico, esteve sempre na humanidade, ou seja, as pessoas tendem a olhar para os corpos políticos, para as organizações políticas com uma certa descrença. E ainda bem que assim é, porque isso também permite às pessoas estar, por vezes, mais ativas. Se calhar nós ganhávamos mais enquanto comunidade se as pessoas tivessem mesmo descrentes, mas uma descrença ativa. O problema é que nós muitas vezes temos uma descrença passiva, em que as pessoas estão descrentes, não acreditam e também não querem saber. E, portanto, exercem os seus direitos e deveres políticos. Nomeadamente, vão votar quando vão votar. A abstenção que tem sido gigante nos últimos atos eleitorais. Sim, aqui a questão, e eu penso que é aquele grande desafio que eu falava de uma juventude partidária, é como é que uma juventude partidária pode chamar a si jovens. E se nós há 30, 40 anos, se calhar tínhamos tempos que favoreciam mais isso, o calor da Revolução ainda era quente, ou seja, havia uma expectativa de mudança. Nós hoje, como já estamos numa democracia estável, normalizada,
forma institucionalizada, e é assim que tem de ser. Para um país funcionar bem, tem de ter as instituições a funcionar de forma regular. Existe para as juventudes partidárias um grande desafio, que é o que é que nós devemos fazer. Porquê? Porque se nós hoje formos perceber bem o que é um jovem, ou sentarmos a pensar o que é que se preocupa com um jovem, nós muitas vezes percebemos que se calhar não são as mesmas preocupações do que aquelas que nós nas juventudes partidárias consideramos. Nomeadamente, nós entendemos que, por norma, existe como eixo na nossa atuação de políticas jovens a educação, o emprego e a habitação, numa lógica da emancipação de um jovem, mas depois, quando nós vamos tentar perceber a fundo os problemas, percebemos que os jovens se preocupam mais com eventos culturais, também têm uma certa preocupação com o ambiente, procuram saber que países lá fora é que os podem acolher, ou seja, têm uns horizontes que se calhar muitas vezes já ultrapassam as juventudes partidárias. O nosso trabalho é tentar perceber nesta panóplia de oferta que há, veja, hoje um jovem tem N coisas para fazer, ou seja, a oferta lúdica, temática, se quiser até se associar a uma organização, não precisa de ir para a JST, não precisa de ir para nenhuma juventude partidária, porque pode fazer, entre aspas, aquilo que eu diria um serviço à comunidade, ou pode dar um pouco de si, do seu trabalho, um pouco do seu talento, numa causa coletiva, no outro fórum. E, portanto, a JST hoje, como todas as outras juventudes partidárias, concorre com festivais de verão, concorre com os escoteiros, concorre tem que se diferenciar de toda essa oferta. Tem de se diferenciar, ou seja, aqui nós poderíamos pensar que a JST, que é a Juventude Caminho diz respeito, tem um papel, eu diria, quase como uma marca de consumo que procura chamar a si pessoas. E então a questão é, como é que nós poderemos fazer isso? Poderemos, se calhar, comunicar de uma forma melhor, estar onde os jovens estão nas redes sociais, por exemplo, falando do título do projeto que temos feito na JST, nós temos uma comunicação muito forte nas redes sociais, porque entendemos que estamos lá presentes, seja no Facebook, seja no Twitter, mais recentemente no Instagram, ou seja, estamos presentes onde os jovens estão, onde a maior parte das pessoas estão, e portanto conseguimos chegar onde há uns anos não conseguimos chegar, e hoje permite-nos ter um acesso a um público-alvo no meio de notícias de jornais, no meio das atualizações dos amigos, da família, de colegas de trabalho, e nós estamos ali. E, portanto, é também um trabalho, muitas vezes, de tentar ocupar um espacinho, ou seja, tentar ocupar aquele buraco que se calhar não está preenchido, ou que se calhar ainda não foi desperta a atenção para a nossa existência e que nós procuramos estimular. E relativamente agora mais a si, o que é que o motivou a si a entrar na política e neste caso agora a ser dirigente da JST? Eu diria, por vezes nós temos o bichinho, ou seja, temos o bichinho da política, tal como há pessoas que têm o bichinho da música, ou têm o bichinho de qualquer área que gostem. E essencialmente, a partir dos meus 10, 11 anos, eu dei por mim a gostar, ou seja, eu jogava a bola, fazia a minha vida normal de qualquer criança e em início de idade adolescente, e dava por mim a ler sobre estes temas, e portanto penso que a partir dos 14, 15 anos, em que a nossa consciência se começa a agudizar um pouco mais para aquilo que está à nossa volta, deixamos de ser se calhar tão egoístas e começamos também a tentar perceber o mundo em que vivemos, e fiz um caminho de perceber quais as ideias com que eu concordava, ou seja, e portanto levou-me tendo o gosto pela política, tendo o gosto pela intervenção cívica através de uma estrutura política, levou-me a saber perfeitamente que deveria efetivamente ser consequente. E ser consequente, eu penso que há pessoas que basta, na sua consciência política, ficar só por escrever em blogs, ficar por ler, ficar por ter uma tertúlia com amigos em que discutem temas políticos. No meu caso, eu quis dar um passo em frente e quis-me juntar a uma juventude partidária, uma estrutura de fazer política ativa, no sentido em que efetivamente conseguimos, quer seja pela nossa ação ou pela nossa inação, levar a bom porto as nossas ideias. E portanto juntei-me à JSD quando tinha os meus 17 anos, e desde então tenho feito um trabalho, eu diria, mais local, ou seja, porque sou dirigente concelhio, mas também tenho feito a nível do distrito e também quando acontece a nível nacional, porque permite-nos, as juventudes, da forma como estão organizadas, permitem-nos poder contribuir para uma estrutura distrital, para uma estrutura nacional, ao mesmo tempo que somos dirigentes numa estrutura concelhia, como é o caso da Juventude Social Democrata de Oeiras.
E aqui no Conselho de Oeiras, qual é a sua opinião em relação ao Executivo, cujo mandato ainda não completou um ano, vai sensivelmente completar agora um ano, e gostaria de saber também que planos têm sido delineados ou ainda estão a ser delineados para com a variação do PSD, neste caso na pessoa do vereador Ângelo Pereira. Sim. Em primeiro lugar, face àquilo que o Executivo tem feito, nós até ao momento entendemos que é um trabalho de continuidade face àquilo que vinha do anterior Executivo, liderado pelo Dr. Isaltino Moraes. E, portanto, existe uma certa continuidade na forma de fazer política. O atual Presidente foi, durante muitos anos, Vice-Presidente Isaltino Moraes e, portanto, pensamos que o Executivo não tem divergido muito daquilo que seria o expectável, que seria a mesma forma de pensar o município, se bem que nós entendemos que há aqui uma certa diferença e que entendemos que talvez seja o futuro. Ou seja, hoje um município como Oeiras, tendo em conta que está financeiramente sustentável, tendo em conta que tem uma capacidade de endividamento razoável, tendo em conta que tem, em termos de equipamentos sociais, uma grande oferta, ou seja, tem um concelho que nós poderíamos dizer socialmente e economicamente coeso, nós entendemos que aquilo que o município tem feito através deste Executivo e pensamos que é a nossa visão para o futuro, o Executivo tem essencialmente deixado de ser o principal agente do concelho, como se calhar foi nos anos 90 e até meio da década passada, para passar a ter aquele papel que mais tarde assumiu como sendo na lógica do município parceiro. É muito essa ideia que nós na JST temos tido para o futuro de Oeiras, é muito essa ideia que também falamos com o PSD, ou seja, que é não havendo disponibilidade orçamental, porque as dotações orçamentais do Orçamento de Estado vão sendo reduzidas, porque também não existe a possibilidade de aumentar os impostos que são cobrados a nível municipal para aumentar a receita do município. As pessoas, quando olham para o Executivo de Oeiras, para o Executivo Municipal de Oeiras, têm de ver ali um parceiro para aquilo que querem fazer, seja empresas, seja associações, seja particulares. E se calhar também não é sustentável no longo prazo um município que queira fazer tudo, que encha o território de equipamentos, porque efetivamente nós hoje já os temos e se calhar estamos a pagar por se calhar termos em demasia esses territórios, mas Oeiras efetivamente está muito bem equipado, ou seja, Oeiras é um concelho que não se pode queixar da oferta que tem. Para continuar a liderar, para continuar a ser um dos concelhos em que as pessoas mais gostam de viver, estar, trabalhar, que é um concelho liderante na área metropolitana de Lisboa, Oeiras precisa de apostar essencialmente de como é que consegue criar valor, como é que consegue criar emprego, reter investimento para o concelho através de parcerias, através de agilizar processos, não ser um obstáculo ao investimento privado, não ser um obstáculo à iniciativa privada e, portanto, entendemos que é esse o futuro. Eu diria que o PSD tem tido um grande desafio, que é, desde as últimas eleições autárquicas, o PSD tem conseguido, muito pelo trabalho da Conselhia, ser a estrutura mais ativa de política em Oeiras. Ou seja, o PSD tem mostrado uma grande resiliência, tem mostrado uma grande capacidade de fazer, de criar eventos, de discutir e de chamar pessoas e, portanto, eu penso que nós estamos no caminho certo e na JST, obviamente que ficámos muito contentes por ter um interlocutor direto enquanto vereador da Juventude. Já tínhamos no mandato anterior com o Dr. Isaltino Moraes, também tínhamos um elemento destacado da JST, o vereador Ricardo Júlio Pinho, como vereador da Juventude. Temos esta possibilidade agora de ter o vereador Ângelo Pereira e temos, sempre que é possível e sempre que existe essa necessidade de acertar posições, nomeadamente, de um exemplo, o vereador da Juventude, o Dr. Ângelo Pereira, tem-se batido por implementar em Oeiras uma política que é o cartão jovem municipal e a JSD, quando chegou o momento, deu o apoio ao vereador, congratulou-se por essa decisão e entendemos que, em parceria, tendo em conta que somos uma juventude partidária e o vereador tem o pelouro da juventude, entendemos que é aqui uma situação de ganhos mútuos. Porquê? Porque conseguimos, quando pensamos em propostas para o Executivo, conseguimos ter alguém a quem as podemos entregar diretamente. E que outras ideias é que têm sido levadas até à Câmara ou que estão a ser pensadas? Há uma comissão conjunta da JST e do PSD para a discussão do PDM de Oeiras. Ou seja, é um tema que continua em aberto e nós na Juventude Social Democrata temos desde que começámos o mandato
acompanhado bastante da questão do PDM. Nós queremos ter uma posição sobre o PDM e, nesse caso, teremos uma posição de acordo com aquilo que entendemos ser o melhor para o Oeiras, seja aquilo que garante uma maior sustentabilidade. Tem sido um ponto muito polémico o PDM do Oeiras e nós entendemos que, como juventude partidária, podemos dar um contributo. Mas dava-lhe também outro exemplo, que é uma ideia que tem sido maturada no interior da JST, que se trata com a questão da modernização da administração pública, que também é um pelouro que está debaixo da alçada do vereador Ângelo Pereira, a questão da modernização administrativa, e que nós pensamos que é essencial adotar uma postura mais eficiente ao nível energético. Sabemos que não há verba disponível para, por exemplo, implementar um novo sistema de iluminação elétrica em todos os edifícios do concelho sob a alçada do município, mas entendemos que devemos propor que sempre que haja um dispositivo elétrico que se avaria ou que deixe de funcionar, possa ser substituído por uma solução mais energética que permite um tempo de vida maior. As restantes propostas, por norma o Gabinete de Estudos da JST tenta maturá-las e depois decidimos qual é que é o passo seguinte, se levamos à Assembleia Municipal, levamos ao nosso vereador e falamos com o PSD para saber qual é que é a disponibilidade ou se é um momento exato para apresentar esta proposta.